Grande vitória do Botafogo por 1 a 0 em cima do Fluminense na noite deste domingo. Pontos bons e pontos ruins dessa partida. Vamos junto, vamos bater esse papo e comentar, repercutir esse jogo do Cariocão. Eu sou o Vinícius Martins e esse é o canal 4 Linhas. O Botafogo entrou a campo com alguns desfalques, principalmente no meio-campo. Lucas Fernandes e Carlos Eduardo, duas peças muito importantes nesse meio-campo do Botafogo, não estavam aptos a entrarem, a jogarem essa partida. Pelo lado direito, quem atuou foi o Lucas Piazon. Gustavo Sauer ficou novamente no banco e espera que eu vou comentar um pouquinho mais pra frente sobre essa decisão do Luiz Castro. Inclusive, o Sauer nem entrou na partida e no lugar do Jefinho, que está sendo negociado por empréstimo com o Lyon, jogou o Vitor Sá, o que já era esperado. E depois, ainda no segundo tempo, teve uma surpresa que com certeza torcedor botafoguense, você sabe de quem eu tô falando. Pelo lado do Fluminense, quem começou no time titular foi o Iago Felipe, mais um volante, mais um meio-campista, e o Keno ficou no banco de reservas. Fora isso, a equipe titular do Fluminense, que a gente já costuma saber. E o Flu começou o jogo se impondo, assim como a gente já espera, aglomerando jogadores pelo lado, muitos jogadores ao redor da bola, o Ganso sempre bastante participativo onde a bola está, e do outro lado sempre jogadores em alguns momentos no mano a mano ou em jogadas de 2 contra 1. E o Fluminense conseguiu propor o jogo, teve a iniciativa da partida, rodou a bola de corredor, teve mais posse, só que esbarrou na boa marcação do Botafogo. E isso se percorreu durante todo o primeiro tempo. O Fluminense mais com a posse, tentando rodar, tentando encontrar os espaços, e o Botafogo com uma marcação muito forte. Em alguns momentos, com 4-4-2, adiantando o Gabriel Pires e deixando o Gabriel junto com o Tiquinho mais à frente. Em outras, o Gabriel ajudando bastante para recompor e fazer uma linha de 5, nessa segunda linha de marcação. Em alguns momentos também o Botafogo encaixou a marcação. Quando essa bola entrava pelo lado, o Bota sempre pressionava o portador da bola, fazendo essa bola realmente ficar por aquele lado e não deixando o Fluminense virar a posse. E isso possibilitou o Botafogo fazer alguns ajustes, algumas marcações individuais no setor, e isso incomodou bastante o Fluminense. O Fluminense se mostrou um pouco travado, com poucas opções para conseguir furar esse bloqueio do Bota. E o Bota lá atrás se fechando, conseguindo manter essa marcação muito forte e impedindo que o Fluminense tivesse espaço. No primeiro tempo, o Flu achou uma outra oportunidade, principalmente no início do jogo, e o Botafogo incomodou bastante, principalmente nas bolas paradas. O que já tinha acontecido em 2022, no ano passado, o Botafogo já se mostrou um time bem treinado das bolas paradas, principalmente ofensivas. E hoje, novamente, o Botafogo foi muito perigoso. Outro ponto que eu queria destacar no primeiro tempo: o Patrick de Paula, que começou como titular no meio-campo ao lado do Tietê e do Gabriel Pires, fez uma partida muito boa no primeiro tempo. No segundo ele caiu um pouquinho, inclusive foi substituído. Mas ele foi bastante importante, principalmente como o Botafogo recuava as suas linhas de marcação, e isso gerava espaço nas costas da defesa do Fluminense para o Botafogo contra-atacar. O Patrick foi muito importante para fazer essa bola longa. Ele tem uma qualidade no passe muito boa. Em alguns momentos ele peca na intensidade sem a bola, nessa marcação. Mas a gente não vai discutir aqui a qualidade técnica, que isso é muito visível. E ele foi muito importante para fazer essa diagonal longa. Como ele jogava mais pelo lado direito e do lado esquerdo quem ficou foi o Vitor Sá, essa bola entrou várias vezes nas costas do Samuel Xavier. Inclusive no primeiro tempo, na parada técnica, o Luiz Castro conversou bastante isso com o time para essa bola direto entrar, e o Patrick conseguiu 1, 2, 3 vezes fazer com que essa bola chegasse lá no Vitor Sá, numa bola nas costas do lateral Samuel Xavier. E o Botafogo incomodou principalmente nos contra-ataques, nas transições. O Tiquinho muito participativo. Eu não me canso de elogiar o Tiquinho Soares, acho ele um jogador excepcional, tem jogo de costas, consegue atacar o espaço, tem uma bola aérea muito boa, finaliza como ninguém. Inclusive no segundo tempo ele teve uma oportunidade excepcional. Mas o Botafogo incomodou principalmente nisso, nos contra-ataques, nas transições, em atacar os espaços. Outro ponto positivo também que eu tinha esquecido de destacar: uma boa partida do Rafael, principalmente defensivamente. Ele foi muito seguro, impressionou bastante quando a bola chegava no seu setor, quando ela entrava pelo seu lado. Ele chegava bastante, encurtava a marcação, fez uma boa partida. É muito bom
ver o Rafael se recuperar após muito tempo lesionado, voltava, se lesionava, muito tempo de lesão, inclusive na temporada passada ele não teve sequência alguma. Então é muito bom ver o Rafael voltando a ter sequência, conseguindo ter bons desempenhos, e espero que ele consiga se recuperar de fato, consiga fazer uma ótima temporada do Botafogo, porque a gente sabe que ele é o grande cara da lateral direita do Fogão. No segundo tempo, o técnico Fernando Diniz fez um ajuste, tirou o Iago Felipe, um volante, jogador de meio de campo, e colocou o Keno para fazer essa jogada de mano a mano contra o Rafael, que já estava amarelado. E o Fluminense se impôs ainda mais, rodou a bola de corredor, tentou fazer jogada de 1 contra 1, principalmente com o Keno em cima do Rafael, que nessas tentativas, num passe muito bom do Ganso, nas costas da defesa, o Rafael acabou cometendo um pênalti que eu não achei, tá? Não achei pênalti do Rafael em cima do Keno, e aí o Calegari bateu e acabou perdendo. Um ponto que eu queria deixar uma dúvida aqui no torcedor tricolor, por qual razão o Calegari bateu o pênalti? O John Arias, na entrevista que ele deu pós-jogo, ele disse que o Calegari estava treinando bem, né, no decorrer da semana para estar apto a bater. Mas assim, o Fluminense tinha os seus dois principais batedores em campo, Ganso e Cano. E nenhum dos dois bateu, e o Calegari foi lá, bateu e perdeu o pênalti. A gente tem que destacar também o mérito do Lucas Perry de fazer uma baita defesa. Mas num clássico, num jogo bastante importante para o Fluminense, se ganhasse, assumiria a ponta da tabela, e aí o Calegari vai bater o pênalti, que não é um dos principais batedores do elenco, e aí ele perde, né? O Lucas Perry faz a defesa. Aliado ao Cano e Ganso estarem em campo é algo, ao meu ver, errado, né? Mas enfim, o Calegari perdeu o pênalti, o Lucas Perry fez uma boa defesa, e isso colocou o Botafogo no jogo. Até o momento do pênalti, o Botafogo estava muito mal na partida, e com o pênalti defendido, o Botafogo entrou no jogo. Inclusive, logo em seguida, numa bola nas costas da defesa do Fluminense, inclusive o Luiz Castro tinha falado, e eu citei no vídeo, né? Nessa bola nas costas do lateral, o Tietê fez um baita lançamento com a perna ruim, e o Vitor Sá, com campo para percorrer, com espaço, foi lá e fez o gol do Botafogo. E aí, após isso, o Botafogo se sentiu mais seguro na partida. Recuou bastante as suas linhas de marcação, e isso não é um ponto positivo, porque sofreu muita pressão do Fluminense, só que a questão psicológica do Flu afetou, com o pênalti perdido, com o gol sofrido, com o placar adverso, e o Fluminense se mostrou cada vez menos forte psicologicamente para conseguir chegar pelo menos ao empate. E o Botafogo ficou mais tranquilo na partida, apesar de ter recuado bastante as linhas de marcação. E aí, já no finalzinho do jogo, num cruzamento que transcorreu a área todinha, o Lucas Perry acabou trombando com o Giovani, o meia do Fluminense. E, assim, o árbitro não deu o pênalti, e eu achei, tá? Porque o Perry foi muito desengonçado, inclusive em nenhum momento... Ele estava visando a bola, mas em nenhum momento tocou nela. E ele acabou esbarrando no Giovani, impedindo que o Giovani pudesse percorrer para conseguir tirar essa bola da linha de fundo, e ele foi muito atabalhoado, e eu acho que ele cometeu o pênalti. O árbitro não deu, inclusive foi motivo de muita reclamação, o David Braz foi expulso, o Fernando Diniz também, tá? Então acho que foi um erro da arbitragem não ter dado esse pênalti a favor do Fluminense, que poderia fazer já no finalzinho do jogo, nos acréscimos, que poderia fazer com que o Fluminense chegasse ao empate. Mas um ponto muito positivo para o Botafogo nessa partida, a entrada do Carlos Eduardo, emprestado do América Mineiro ao Bota, entrou na partida e fez uma fumaça absurda. Tem algumas características bastante parecidas com o Jefinho, né? Nessa velocidade de atacar o espaço, de ter facilidade para jogar quando tem campo para percorrer. E ele pode ser uma alternativa para o Botafogo. Caso o Botafogo não contrate um atleta para o lugar do Jefinho, ele pode ser uma alternativa. Entrou muito bem no clássico hoje, fez uma fumaça absurda, inclusive no segundo tempo. Ele fez esse contra-ataque, uma jogada bastante parecida com o do gol, e aí ele levou 1, 2, 3 jogadores, finalizou, a bola pegou no rosto do Fábio, ele acabou não fazendo gol, mas ele entrou muito bem, deu um gás a mais pro Botafogo, então é um ponto positivo para que o Luiz Castro tenha dê um pouco mais de oportunidade ao jogador. Outro ponto que eu achei muito bom, o Matheus Nascimento entrou bem no jogo, o Tiquinho Soares saiu por volta dos 30 minutos do segundo tempo, o Matheus teve um pouco mais de 15 minutos para jogar, e ele foi muito bem, bastante associativo, na sua característica, né, de ter uma capacidade maior de construção em relação ao Tiquinho. O Tiquinho, obviamente, é muito mais jogador, muito mais realmente um centroavante, mais finalizador. Mas o Matheus fez um bom jogo, se associando com o Marlon Freitas, que entrou depois, com o Gabriel Pires também, com o Carlos Eduardo. Inclusive, nessa jogada que eu acabei de citar do Carlos Eduardo, foi o Matheus que deu o passe. Então o Matheus Nascimento fez uma boa partida nesses cerca de 15, 20 minutos
que ele jogou. Agora, um ponto muito negativo do Botafogo foi a não entrada do Gustavo Sauer, né? Porque se a gente for levar em consideração, por característica, ele é realmente mais um meia que joga aberto do que um ponta. E o Lucas Piazon é esse jogador também, mais um meia do que um ponta que atua aberto. Só que o Sauer, que recentemente jogou muito bem, tinha feito gol, dado assistência, hoje nem entrou contra o Fluminense. Não sei a questão física dele, se ele realmente não tem problema físico, acho que ao meu ver ele poderia ao mínimo ter entrado na partida. Inclusive, uma boa parte da torcida do Botafogo quer que o Gustavo Sauer seja titular e eu acho que ele tem qualidade para isso. Mas o Luiz Castro não ter colocado o Sauer, pelo menos para dar um ritmo maior para ele, inclusive ele que tinha sofrido com lesão bastante na temporada de 2022, é um ponto muito negativo para isso. Repito, se não tem uma questão física atrapalhando o jogo do Sauer, ao meu ver ele tinha que ter pelo menos ter tido alguns minutos nesse clássico contra o Fluminense. O Luiz Castro não colocou ele para jogar. Vamos ver o que o Luiz Castro vai falar isso na coletiva, porque muito provavelmente vai ser uma questão a ser perguntada pelos jornalistas. Beleza, galera? Mas foi um jogo muito pegado, um clássico que a gente já esperava. Viu o Fluminense um pouco melhor no primeiro tempo. E no segundo tempo, muito por conta do pênalti perdido, da questão psicológica, o Fluminense foi inferior e o Botafogo foi melhor, cresceu na partida. Beleza, galera? Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e curtir esse vídeo. Um grande abraço e até amanhã.